Diz a palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo 6. Queria que os irmãos prestassem minha atenção na palavra. Glória a Deus. Louvado e glorificado seja o teu santo nome, amém? Atos capítulo 6 em diante. Assim diz a palavra do Senhor. Queria que você se concentrasse e prestasse atenção na palavra, amém? Diz assim: ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas era desprezada do ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixamos a palavra de Deus e servimos a mesa. Escolhei, pois, irmão, dentre vós 7 varão de boa reputação e cheio. Nessa noite você está cheio de quê? Da presença de Deus, do fogo de Deus. Oh glória! Cheio do Espírito Santo e de sabedoria, ao quais constituíram sobre estes importante negócio. No versículo 4, irmão. Então 5. Mas nós perseverava na oração. A chave é a oração. E no ministério da palavra. E este pareceram contentou a toda a multidão. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Procoro, e Nicano, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, provérbio de Antioquia. Amém? Agora você pula lá no versículo 6. No versículo 6, versículo 7, irmão. Não, 6, capítulo 6, versículo 6. Atos. Não, desculpa. Capítulo 6, versículo 15. Capítulo 6, versículo 15. Então todos os que estavam sentados no conselho, fixando os olhos nele, viram seu rosto como o rosto de um. Oh glória! Amém? Solta aí, pode sentar. Que vocês prestassem atenção. Queridos, a palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo 6, a Bíblia vai falar que a igreja do Senhor, ela crescia. A igreja do Senhor, ela não diminuía. Porque a igreja que é do Senhor, ela não diminui. A igreja que é do Senhor, ela só cresce. A igreja que é do Senhor, ela só flui. A igreja que é do Senhor, ela vai para frente. Porque quem manda na igreja ainda é o Espírito Santo de Deus. Oh glória! A Bíblia diz que a igreja crescia. A Bíblia diz que teve murmuração entre o pessoal da igreja. Por quê? Porque naquele tempo, irmão, era dado para cada pessoa que estava dentro da igreja uma ajuda de custo. Naquele tempo era dado, aleluia, uma ajuda de custo para cada pessoa que estava na igreja. Era dado um alimento para aquele povo que se encontrava na presença de Deus. Por quê? Porque aquele que está na presença de Deus, Deus não deixa faltar pão. Aquele que anda na presença de Deus, Deus não deixa faltar mantimento. Porque ainda quem sustenta é Deus. Porque ainda quem providencia é Deus. O segredo
nesta noite eu quero te dizer algo da parte de Deus. Anda na presença de Deus que tem providência. Anda na presença de Deus que tem milagre. Anda na presença de Deus que tem vitória. Anda na presença de Deus que tem poder do céu. É Deus da terra. É poder do céu, meu irmão. Eita Deus, desce com a tua glória nessa noite, ó Pai. A Bíblia diz, querido, que estava tendo uma murmuração, porque uns recebiam e outros não recebiam. E essa murmuração chegou até os apóstolos. E os apóstolos, aleluia, ele começa a convocar cada discípulo que foi levantado. Por quê? Porque os apóstolos, aleluia, ele entendia, ele estava ganhando lá fora, mas estava perdendo dentro. Ele estava prosperando lá fora, mas a igreja do Senhor estava perdendo dentro. É Deus nesta noite falando, não adianta nada ganhar fora e perder dentro de casa. Não adianta se destacar fora e perder dentro de casa. É Deus nesta noite falando, primeiro cuida de dentro e depois vai pra fora. Primeiro cuida dos teus e depois vai pra fora. Porque a Bíblia diz, não adianta nada ganhar o mundo e perder a sua. Primeiramente é dentro. Primeiramente é o filho. Primeiramente, aleluia, é aquele que está na droga, aquele que está na cachaça, aquele que está debaixo da tua responsabilidade. Primeiro ora por ele, paga o preço por ele, e depois paga o preço para quem está fora. Teve um dia que eu jejuava para tanta pessoa lá fora, e eu me perguntei, nunca jejuei pela minha família, porque eu estava ganhando lá fora e estava perdendo dentro. Tem gente que paga preço por de fora e não paga o preço por de dentro. Enquanto você paga preço por de fora, o inimigo está sorrindo. Ganha lá fora que aqui eu fico dentro. Agora a Bíblia diz que os apóstolos mandam chamar os discípulos e manda escolher 7 varão. Mas não é vaso seco, mas não é vaso vazio, é vaso cheio da glória, é vaso cheio da presença de Deus, é vaso que tem intimidade no altar, é vaso, aleluia, que tem fogo do Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Porque os apóstolos, ele entendia, se eu escolher vaso seco, na primeira levante ele cai. Se eu escolher vaso seco, na primeira lapada ele desiste. Nesta noite Deus está falando, tem que estar cheio da glória, tem que estar cheio da presença para avançar. Por quê? Porque tu não vai ganhar tua família não é no grito, tu não vai ganhar os teus aleluia, não é discutindo, tu vai ganhar o teu é cheio, é cheio, é cheio, é cheio de quê? Cheio do Espírito Santo de Deus. Tem muita igreja que está lotada de gente vazia do poder de Deus. É a pura verdade. E o Evangelho é poder. A palavra de Deus é a palavra de Deus é transformação. Não adianta o Evangelho que não tem poder. Não adianta o Evangelho, aleluia, que não tem transformação. A Bíblia fala em Mateus capítulo 28, versículo 18, que todo poder e toda autoridade foi dada a quem? A Jesus. Agora você prestou atenção que esse versículo ele só aconteceu, glória a Deus, presta atenção, esse versículo ele só foi escrito depois da cruz do Calvário. Sabe por quê? Porque Jesus estava nos ensinando, tu quer poder? Passa pela cruz do Calvário. Tu quer unção? Passa pela cruz do Calvário. Quer autoridade? Passa pela cruz do Calvário.
Calvário. E muitos não querem passar pela cruz do Calvário. Por quê? Porque a cruz do Calvário requer morte. Morte pra quê? Morte pro eu, morte pra essa carne, morte pra nossas vontades. Mas nesta noite Deus está falando: quer me seguir? Quer estar na minha presença? Negue-se a si mesmo. Pega a tua cruz e anda. Pega a tua cruz e anda. E tem momento que a cruz ela pesa. O evangelho que não tem cruz não é o evangelho genuíno. O evangelho que não tem mudança de vida não é o evangelho verdadeiro. Porque eu nunca vi alguém sentar Jesus em espírito e verdade e ficar da mesma forma. Na casa de Jairo, cenário de morte, o dono da vida entrou. Quando o dono da vida entrou, a morte saiu. A morte saiu. É Deus falando nesta noite: o teu cenário pode ser de tristeza, o teu cenário pode ser de derrota, mas deixa Jesus entrar nesse cenário. Deixa Jesus entrar na tua casa. Porque quando ele entrar, a morte tem que obedecer. Quando ele entrar, tristeza sai. Quando ele entrar, angústia sai. Quando ele entrar, mágoa sai. Quando ele entrar, aleluia, decepção sai. Por quê? Porque o dono da vida chegou. O dono da vida chegou. O dono da vida chegou. Aí ele transforma. E lá ainda ele muda. Eita glória. Ainda ele tira o drogado do pecado. Ainda ele liberta o cachaceiro. Ainda ele restaura casamento, irmão. Eita glória. Cante Deus todo-poderoso. Então a Bíblia diz que ele manda escolher 7 pessoas cheias do Espírito Santo. Mas eu quero falar mais na frente de um homem chamado Estevão. Mas a Bíblia diz que ele fala assim, ó: nós não vamos parar de anunciar a palavra por causa desse problema. Levanta 7 pessoas aí para resolver esse problema. Os apóstolos estavam falando assim, ó: nós não vamos parar de pregar o evangelho. Nós não vamos parar de falar do amor de Jesus. Nós não vamos parar de ganhar vida por causa dessa luta, por causa desse problema. É Jesus falando: não para por causa dessa luta, não para por causa desse problema, não para por causa dessa perseguição, não para porque Deus está em silêncio. Não para, porque aquele que te chamou não desiste. Aquele que te chamou tem propósito. Aquele que te chamou, aleluia, tem bênção do céu. Então nesta noite é noite de nós a levantar a cabeça e marchar diante o mar, meu irmão. Então os apóstolos, ele entende que não podia parar de pregar a palavra por causa daquele problema. E nesta noite Deus está falando: porque tu anda de cabeça baixa por causa desse problema? Porque tu anda triste por causa desse problema? Deus nesta noite está falando: eu sou aquele que abre a porta e ninguém fecha. Eu sou aquele que fecha a porta e ninguém abre. É Deus falando nesta noite: eu estou no controle da tua casa, eu estou no controle da tua vida, eu estou no controle da tua finança, eu estou no controle dos teus. Somente não para de pregar o evangelho, não para de adorar, meu irmão. Crente que crente adora, ô glória. O crente que é cheio do Espírito Santo de Deus, ele adora. E nesta noite Deus vai derramar fogo, 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 fogo. Dá lugar, dá lugar, dá lugar. Há uma unção liberada, há uma unção liberada aqui neste lugar. A Bíblia diz que a igreja está sobre a unção, está sobre a unção. O crente tem que viver o sobrenatural. Eu gosto de falar isso. O crente tem que viver o sobrenatural. O crente tem que viver o poder de Deus, irmão. Eita, glória a Deus, é desse jeito. O que tem de crente que não vive o poder de Deus? Eu vou te dizer bem que sem poder tu não vê seu inimigo não, viu? É verdade. Sem poder no primeiro levante tu cai. Sem poder de Deus,
a primeira lapada do inimigo tu desiste. A Bíblia fala, aleluia, a Bíblia fala que um gigante se levanta contra o povo de Israel. Agora você vai ver a diferença de quem é cheio e de quem é vazio. A Bíblia diz que o gigante se levanta, e a Bíblia diz que o exército de Saul olharam para o gigante e ficaram tremendo. Sabe por quê? Porque não tinha fogo do Espírito Santo, porque não tinha poder de Deus. O crente que não tem poder de Deus, quando a luta se levanta, ele treme. O crente que não tem poder de Deus, quando o capeta se levanta, ele para de orar. Mas nesta noite é noite de você receber poder. É poder. Não conforme com o poder de Deus. Conforme com o poder de Deus. Tenha fé no poder de Deus, irmão. O crente que carrega o poder de Deus, ele é mudado. E quando você carrega mais poder de Deus, mais Deus vai mostrando a falha onde você precisa melhorar. É desse jeito, meu Deus. E quando você mais ora, você desce mais no batente. A oração não é para exaltar, a oração é para diminuir e ele é para crescer. Porque é necessário que nós diminua e ele cresça. É necessário que não desapareça e ele cresça, porque toda honra, toda glória, todo louvor é dele ainda. Porque dele, para ele, são todas as coisas. Eu acho que você não entendeu. A tua família é dele, a tua casa é dele, o teu projeto é dele, o teu sonho é dele, o casamento é dele, o teu filho é dele. Eu faço a igreja, Jesus. Eita, meu Deus. Aleluia. Agora a Bíblia diz que o gigante, já volto para a palavra. A Bíblia diz que o gigante se levanta, o exército de Saul, que estava em quantidade, ele começa a temer, ele começa a tremer. Mas chega um pequenininho, que aos olhos humanos era impossível derrubar aquele gigante, mas aquele pequenininho tinha intimidade com o pai, mas aquele pequenininho tinha secreto com o pai, mas aquele pequenininho, ó, cantava flauta, nos horários vagos ele adorava. Aí aquele pequenininho, conjecturando, todo mundo olhando para ele, quem é esse menino? Nem saiu da falda, quer derrubar o Golias. Ô glória, quem é tu mesmo? Me dá um passarinho. Porque chegou o momento de Davi ser honrado no meio da batalha. É Deus falando nesta noite, tenha intimidade comigo que eu vou te honrar no meio da batalha. Ô glória, tem ligação do céu que eu vou te honrar. Para ter honra tem que estar ligado no céu, irmão. E estar ligado no céu, irmão, é sacrifício, é requer tempo com Deus. E a Bíblia diz que ele vai e derruba aquele gigante. Por quê? Porque Deus, ele não precisa de quantidade. Deus, ele precisa de um coração aquebrantado e arrependido e reconhecendo que é pó e é cinza. Se não fosse a graça e a misericórdia, nós não estava sentado glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. É pela graça e a misericórdia que nós estamos hoje aqui glorificando o nome do Senhor. É a graça, é a misericórdia. A graça, ela te alcançou quando tu estava na beira do bar. A graça, ela te alcançou, aleluia, quando tu estava no meio do crime, no meio da droga. Aí a graça foi lá e te resgatou. A graça foi lá e te tirou do lamaço das trevas. A graça foi lá, Satanás, esse aqui é meu, esse aqui é o teu projeto, vem pra cá, meu irmão. É a graça, irmão de Deus. Eita, glória a Deus, aleluia. Você sabe o que é a graça? É um presente sem nós merecer. Mas pela graça do nosso Jesus Cristo, ele falou, não pai, eles não merecem não, mas mesmo assim eu vou dar, porque eu tenho amor incondicional pelo meus filhos, pelos meus irmãos. Então, querida, a Bíblia diz que eles continuavam perseverando na oração. O segredo é a oração.
O crente que não gosta de orar, meu irmão, não tem vitória não. O crente que não gosta de orar não espera nada de Deus, que não vai vir nada. Só vai vir a coxa, só vai vir aperto. Para tu ir pro joelho, trocar e clamar o nosso Senhor Jesus Cristo. O crente, a igreja tem que orar, meu irmão. Tem que bater essa carne. Que quer impedir de nós orar, que quer impedir de nós ter intimidade com o Pai. Você sabia, o crente que não ora, ele não é dominado pelo Espírito, mas ele é dominado pela famosa carne. É verdade, é a pura verdade. O crente que não procura ter intimidade com Deus, ele não é controlado pela presença, ele é controlado pelo desejo da carne. Você já prestou atenção quando você quer orar, aí a carne não quer. Quando você quer jejuar e a carne não quer. É nesse momento que tu tem que injetar o fogo do Espírito Santo para ser queimada essa carne, meu irmão, para viver coisa grande, para viver projeto. Tu sabe como é que tu vai ganhar a tua casa? Tu sabe como é que tu vai conquistar os projetos? Tu sabe como é que tu vai, aleluia, alcançar o propósito e o chamado de Deus aqui? É chamado oração. É de joelho dobrado perante o Pai. Ou vou te dar o endereço. Sabe qual é o endereço? O endereço é perto da cama e dobrou o joelho e fala: Pai, tem misericórdia de mim. Me dá força, me dá força. Esse é o endereço, é o caminho de oração. É no seu quarto. E bota esse joelho para buscar intimidade com Deus. Agora você já parou para pensar? Você já parou para pensar agora? Se os apóstolos não tivessem levando a vida de oração, você acha que ele suportaria? Agora você parou para pensar? Se os apóstolos não tivessem cheio do Espírito Santo, você acha que ele aguentaria uma igreja que estava crescendo, uma igreja que estava fluindo? Agora você já imaginou que dentro daquela igreja, a Bíblia não relata, mas era uma igreja, era um povo reunido, tem gente de todo jeito. Ali tinha gente precisando de cura, ali tinha gente precisando de milagre, ali tinha gente querendo o Espírito Santo. E a pessoa, se os apóstolos tivessem vazio, se os apóstolos tivessem seco, ele não ia ser envergonhado. Então, para o crente não ser envergonhado, tem que ter intimidade com o Pai. Tem que ter intimidade com o Pai, meu irmão. Porque quando tu tem intimidade com o Pai, aí tu vai caminhar sobre as águas. Porque quando tu tiver intimidade com o Pai, o Jordão vai se abrir. Quando tu tiver intimidade com o Pai, o mar vermelho vai se abrir. Porque eu nunca vi um crente, aleluia, que carrega a presença de Deus e se prostrar dificuldade, e se prostrar luta, ele só se prostra diante do Deus Todo-Poderoso. Mas é ruim orar, né, irmão? Porque orar é batalha. Verdade. Orar é contra a carne. É guerra, como o bispo falou. Mas a Bíblia diz que nós temos que se revestir das armaduras de Deus. O que tem de crente que não está revestido do poder de Deus, das armaduras de Deus, não é brincadeira, irmão. O crente tem que estar revestido das armaduras de Deus. Mas nesta noite Deus vai liberar a armadura sobre a tua vida aqui neste lugar. Nesta noite Deus vai te dar ousadia para tu entrar no teu quarto e orar, e o fogo do céu descer, irmão. Agora a Bíblia diz que ele perseverava na oração, e depois aonde? É o pão. Conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. Não existe fogo sem palavra. Se tem fogo e não tem palavra, sai de fora, que é fogo estranho. Primeiro tem palavra e depois vem o fogo. Porque é a palavra que muda, porque é a palavra que transforma. Se você vê, aleluia, só movimento e não tiver palavra, sai do meio. Porque é fogo estranho, meu irmão. É fogo estranho. Porque a Bíblia diz: primeiramente você bota a lenha e depois o fogo desce. E a lenha quem é? A lenha é a palavra. É a lenha, a palavra. Se você vê uma pessoa que não medita na palavra, que não lê a palavra e está pulando fogo, é fogo estranho, irmão. Peça discernimento do Deus Todo-Poderoso. Peça discernimento do Deus Todo-Poderoso. É através da palavra. A palavra ela vai te levantar. A palavra ela vai te dar esperança. A palavra ela vai te dar força. A palavra ela vai te levar longe. A palavra vai te fazer
te fazer do seu vencedor. A palavra vai te levar alto. A palavra de Deus, ela vai te ajudar a ser mais humilde. A palavra de Deus, ela vai fazer tu descer da casa do olheiro. A palavra de Deus, ela vai te transformar, irmão. Oh Deus, perseverando. Agora a Bíblia diz que ele perseverava na oração e na palavra. Você só não pega essa chave hoje se não quiser, viu? É oração e palavra. Já está falando, ó. Ora, ação. Ora, ação. Tem gente que só ora e fica sentado. Não, Deus está falando, meu filho. Ora e age. Ora e vai pra frente. Ora e se levanta. Porque tem gente que ora, mas não prega para dentro da tua casa. Tem gente que ora e não dá uma palavra dentro de casa. Não, quando tiver uma brechinha aí, injeta a palavra. Quando der uma brecha, mete a espada. Porque a espada de dourado, ela entra e sai arrancando mal. Mete a palavra de Deus, mano. Eu vou te dar um tempo, meu irmão. Agora tem um porém. A Bíblia diz que Jesus pregava com autoridade. Porque ele pregava e vivia. Nós só podemos falar do amor de Deus dentro da nossa casa se nós viver a palavra. Porque se nós for pregar de qualquer jeito para dentro de casa, o inimigo usa a boca. Quem é tu mesmo? Quem é tu? Tu vai para a igreja e nunca muda. Mas nesta noite Deus está levantando uma geração que come palavra. Nesta noite Deus está levantando uma geração que tem um desejo de comer a palavra de Deus. Que é a autoridade de Deus. Prega e vive a palavra de Deus. Que é a autoridade de Deus. Prega a palavra e anda no princípio dela para tu ver a mudança. Irmão, o crente, ele só tem a diferença do crente, ele só vive propósito, projeto de Deus se nós ouvir e praticar. O próprio Jesus fala: ouve e pratica. Mas praticar é dolorido. Por isso que o Deus, Jesus, ele falou: eu vou para o céu e vou mandar um Consolador. Por quê? Porque nós só conseguimos praticar a palavra de Deus se o Consolador estiver dentro de nós. E a pergunta desta noite é: o que é que tu está carregando dentro de ti? É a presença? É o fogo do Espírito Santo? É o poder de Deus ou está vazio? Pega ele, Jesus. Agora a Bíblia diz, querido, que a Bíblia diz que toda a multidão se alegraram. E esteve o homem cheio de fé. Você está entendendo, irmão? Um segredo, irmão. Cada dia nós temos que procurar de estar cheio do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque quando nós estamos cheios do Espírito Santo, a nossa fé, ela aumenta. Quando nós buscamos a presença de Deus, a nossa fé, ela aumenta. Então nesta noite eu quero te dizer: seja cheio do Espírito Santo de Deus, para tu ver a diferença na tua vida e na tua casa. E ser cheio do Espírito Santo vai doer. E ser cheio do Espírito Santo de Deus, vai morrer o eu, vai morrer o querer e vai viver a vontade de Deus. Mas eu digo uma coisa: vale a pena viver o propósito de Deus. Tu sabe por que muitas pessoas não querem buscar ser cheio do Espírito Santo? Porque vai ter que tirar a sujeira do coração, porque vai ter que tirar mágoa, vai ter que tirar perdão, e isso dói, mas vale a pena. Nesta noite Deus está falando: tira a sujeira que eu vou com fogo, tira a sujeira que eu vou com a presença, tira a sujeira que eu vou com o meu poder sobre a tua vida. É a presença de Deus que faz a diferença. Experimenta cada dia andar na presença, cada dia ser cheio da glória de Deus, amém? Porque nessa noite a palavra que eu quero trazer ao nosso coração:
Seja cheio da presença de Deus para exercer aquilo que o Senhor entregou nas tuas mãos. Em nome de Jesus, a igreja aplaude o nome do Senhor. Eu agradeço pela oportunidade.